Em termos de planeamento somos excelentes, em termos de instrumentos de ordenamento do território, de facto temos todos os diagnósticos muito bem definidos. A minha constatação da realidade é que há aqui uma reduzida, baixa, para não dizer quase nula, capacidade de intervenção no território. Estou a falar ao nível humano, ao nível técnico, ao nível financeiro, ao nível económico, de facto não temos as pessoas para executar, não temos as pessoas para fazer. Temos de facto uma capacidade instalada ao nível de associações, de organizações de produtores florestais, ao nível de baldios, ao nível das zonas de intervenção florestal, ao nível dos gabinetes técnicos nas câmaras, de facto, que toda a gente neste momento está a trabalhar para o mesmo objetivo e de facto falta eles passarem a estar agregados e a trabalhar em equipa. Portanto, eu acho que assim de facto tudo será muito mais fácil, as ideias, os planeamentos, as estratégias serão unas, são integradas, são interinstitucionais, são transversais, com economias de escala, com economias de recursos, com economia de valores, e não tenho dúvidas nenhumas que o resultado será sempre melhor. Para os líderes municipais, autárquicos e da administração pública em geral, este também é um grande desafio. É de facto que eles trabalhem para as pessoas, trabalhem para os territórios, estejam próximos das pessoas, estejam próximos dos territórios. Com a tal reumanização do território poderemos eventualmente conseguirmos trazer as pessoas de facto não só para viver no mundo rural, mas viver substancialmente do mundo rural. Tive aqui o atrevimento, se quiser, de falar no projeto Renascer, que eu lhe chamei de 40 mil árvores, mas enfim, apenas como um desafio, não sendo muito ambicioso, sendo perfeitamente pragmático e concretizável. De facto, nos 11 territórios, enfim, desde que em cada município conseguíssemos juntar 14 a 15 pessoas, teríamos aqui cerca de 160 pessoas que, desde que cada uma delas faça um exercício de plantar 25 árvores, nós conseguiríamos em 10 ações de campo ter 100 hectares plantados. O Instituto Politécnico aceitou o desafio. Iremos agora falar, de facto, com os interlocutores, com as autarquias, juntas de freguesia e as organizações de produtores florestais para garantir a logística. Se cada pessoa, mesmo dos que vão plantar 25 plantas, pagarem aquilo que vão fazer com 2,45 €, não há necessidade de investir os 90 mil euros. Portanto, está automaticamente o resultado garantido e sem custos adicionais. Só falta mesmo vir, de facto, os voluntários, os 160 voluntários, como uma proposta inicial. Logicamente, se nós ultrapassarmos esse objetivo, estaremos a falar não de 100 hectares, mas de muito mais. Iria começar por fazer um breve preâmbulo referindo um breve percurso profissional e depois, então, um enquadramento explicativo do tema da conferência, nomeadamente para todos aqueles que, não me conhecendo, profissionalmente falando, possam ficar com essas referências. Muito sinteticamente, portanto, neste momento eu estou a fazer 25 anos de Instituto Politécnico e 30 de atividade profissional e, portanto, penso que há aqui, enfim, um conjunto, digamos, de experiências e de particularidades associadas, de facto, a este percurso profissional, que não só na docência, mas também no exercício profissional, desde o planeamento florestal, à ligação às empresas também de produção de pasta de papel, e, portanto, na temática da prevenção de incêndio, na temática do planeamento florestal, na temática do ordenamento florestal e na temática da segurança. E, portanto, é também um dos temas que eu hoje iria aqui focar. Portanto, penso que é com enorme prazer, de facto, que aqui estou, para poder partilhar com todos vós saberes e competências adquiridas, de facto, ao longo destes últimos 30 anos. Tentarei transmitir a minha visão de alguns factos do passado, do presente e daquilo que entendo poderão ou deverão ser os caminhos a percorrer no futuro, um futuro próximo, no âmbito da temática da conferência. Permitam-me começar por falar de convicções, das minhas, claro está. Uma delas, pela qual irei começar esta conferência, é que nos tempos que vivemos, de facto, os portugueses já não acreditam em políticas. Portanto, eu tinha aqui a palavra voto, mas, de facto, os portugueses de hoje, de facto, acreditam em líderes e em lideranças. E, porém, quando essas lideranças se esquecem ou abandonam as pessoas e os territórios, em particular os do nosso interior, os cidadãos fartam-se, revoltam-se, deixando de acreditar nesses agentes de políticas. São factualidades dos tempos presentes e assim os territórios do interior, em particular os rurais, se vão desertificando e regredindo social e economicamente. Assim, a mensagem que aqui gostaria de deixar e que importa relevar é, de facto, direcionada para os líderes e lideranças locais, líderes autárquicos e da administração pública em geral. Conduzam
e centrem os vossos esforços, as vossas estratégias nas pessoas e nos territórios. Não as abandonem. Só assim será possível reverter ciclos negativos de interioridade. Esta foi a minha matriz de pensamento subjacente ao artigo que escrevi recentemente num artigo publicado na revista do Instituto e que aqui tentarei oralizar, tendo como referência o tema da conferência. E passava então, feito este preâmbulo, passava propriamente então ao tema e a algum conjunto de reflexões que na temática da prevenção de incêndios possa ser um contributo para mexer com as consciências e tentarmos, de facto, aproximar os territórios. Enfim, tenho aqui a minha matriz de sumário que irei depois passar em termos de reflexão. Iria começar, de facto, por aquilo que é algumas confusões entre aquilo que alguns de nós chamamos de ordenamento florestal, outros chamam de ordenamento do território, e eu vou dar, logicamente, aquilo que é aqui a minha percepção. De facto, haver aqui algumas confusões entre esta dualidade do ordenamento do território e o ordenamento florestal. Depois, enfim, um tema que me é muito particular e do qual eu irei tentar aqui dar, enfim, a minha reflexão, ao nível daquilo que é o estereótipo da prevenção de incêndios florestais e, concretamente, naquela dualidade. Muitos de nós, de facto, somos engenheiros da produção, mas, de facto, hoje, se calhar, e o futuro será muito mais de olharmos para a engenharia florestal da proteção. E o caso muito particular, e não é só pelo facto de estarmos num tempo ainda de recentes tragédias, do tema ligado à segurança, às pessoas e aos seus bens, e, concretamente, da particularidade do interface urbano-florestal. E depois, se quiserem, a segunda parte do tema, de facto, da aproximação ou da agregação dos territórios e da componente de especialização dos mesmos, no sentido de coesão territorial. Pessoas, organizações e depois, para o fim, de facto, algumas considerações finais. A minha matriz, por qual preparei esta comunicação, de facto, a minha visão em termos daquilo que é o ordenamento do território versus o ordenamento florestal, a missão, penso que será a missão de futuro, de facto, da especialização dos territórios e da coesão territorial. Para aqueles que estão dentro da área, sabem que a especialização dos territórios é uma das estratégias nacionais, digamos, para as florestas. E depois dos valores, os valores centrados nas pessoas, nos territórios e nesta dualidade de produção versus proteção e segurança. E comecemos aqui a fazer alguma reflexão, de facto, do que é que, agora sim, alguns chamam de ordenamento do território, outros chamam de ordenamento florestal, e o foco neste momento aqui está nas malvadas florestas que não estão ordenadas. E eu vou dar, de facto, aqui a visão que, se calhar, temos mesmo é que subir o nível. Porque, de facto, se calhar o que está aqui mesmo muito a mal desordenado é o território, onde, logicamente, as florestas, fazendo parte disso, se calhar são as vítimas, e neste momento aquilo que é o visível dessas malvadas florestas estão sujas, limpas e desordenadas. Esta é a mensagem que ouvimos do povo. E se não vejamos o que temos construído nestes últimos tempos? Bem, temos uma panóplia de instrumentos de planeamento, e aí somos bons, muito bons. Okay? Estou a dizer isto com a maior sinceridade e com a maior positividade. Fomos mesmo muito bons ao nível do planeamento. Temos planeamentos regionais de ordenamento do território, temos planeamentos municipais de ordenamento do território, temos planos intermunicipais de ordenamento do território, temos planos de ordenamento de áreas protegidas, planos de ordenamento de estuários, de orla costeira, de albufeiras, e depois, finalmente, que caímos nesta especificidade das florestas, também temos planos regionais de ordenamento florestal, temos planos distritais de defesa da floresta contra incêndios, temos planos municipais de defesa contra incêndios, temos os famosos PDMs, que aí depois vou dar uma particularidade aos PDMs, e concretamente naquilo que são os seus planos de urbanização, os seus planos de pormenor, e naquilo que hoje, no interface com as florestas, são as cartas descondicionantes da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional, e etc, 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 etc. De facto, em termos de instrumentos de planeamento, somos mesmo muito bons. Depois até temos, hoje, na lógica eletrónica e digital, de facto, um sistema nacional de informação territorial onde estão listados todos os conceitos e aquilo que neste momento é o trabalho de casa que cada um está a fazer ao nível dos conceitos, ao nível dos diferentes instrumentos de ordenamento do território. Eu selecionei de Castelo Branco, como é lógico, tinha-se todo o sentido, também pesquisei da minha terra, mas encontrei o mesmo padrão. Encontrei o de outra terra, encontrei o mesmo padrão, ou de outro concelho. De facto,
dos 16 instrumentos de ordenamento do território que constam, só há um que está, de facto, legislado e aprovado, que é o Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul e o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território. Todos os outros são planos de urbanização e planos de pormenor. Como já devem ter compreendido, de facto, o foco do urbanismo e da urbanização, em termos também do ordenamento do território, o resto do tal território rural, um completo vazio em termos de planeamento e ordenamento do território. Depois chegamos, de facto, àquilo que é a nossa casa. E nós, normalmente, e quem é da escola florestal sabe, independentemente do graficismo que ali está, que, de facto, quando fazemos o planeamento florestal, vamos desde a plantinha ali, de facto, logo no viveiro, vemos dentro das sementes que eventualmente selecionamos nas árvores, tudo isto focado num objetivo final de produção, independentemente de qual é que seja o produto ou o setor industrial para o qual, de facto, fazemos a dita instalação das matas ou das florestas. Portanto, muito focados, e aqui eu sendo da engenharia da produção, muito focados na produção. E meia culpa, eventualmente, se tiver alguns vazios, por muito que tenha este perfil profissional, de ainda, eventualmente, conseguir integrar, ou conseguirmos integrar produção e proteção. Mas este é o nosso desígnio quando fazemos, de facto, o planeamento. Temos escola. Temos 25 anos de escola, e aqui estou a falar da escola agrária enquanto licenciatura em engenharia florestal. Portanto, os nossos alunos sabem melhor do que ninguém, e peço desculpa às outras academias, que quando, de facto, vemos o território regional, distrital, região centro, encontramos, de facto, muitos dos nossos alunos desta escola, alguns deles estão aqui, de facto, nos gabinetes técnicos florestais, enfim, em diferentes instituições, porque têm escola. Não é por estar ali eu, faz desculpa a falsa modéstia, mas, de facto, temos escola naquilo que é o conceito do planeamento e do ordenamento. Os nossos alunos sabem isto, e toda a gente que trabalha com o ordenamento territorial sabe disto, não é de agora. Temos uma carta ecológica, isto a propósito de não querer mais as espécies que são, de facto, as espécies problemáticas para os incêndios. E eu gostaria de fazer aqui um ponto de ordem à mesa, de facto, quer dizer, o primeiro elemento de análise, de facto, daquilo que possa estar errado, é um gabinete de uma autarquia quando recebe um projeto de arborização. Esta é a primeira visão do documento. Há outros. Se tem que ir para o Instituto de Educação da Natureza, também tem que ter essa visão. Se vai para se tem um enquadramento de uma área protegida, também tem que ser visto pela área protegida. Portanto, de facto, do lado esquerdo, de 1954, temos tudo aquilo, de facto, que é as 30 zonas fitoclimáticas e 7 edafoclimáticas. Portanto, temos tudo isto estereotipado. Entretanto, chega o professor Monteiro Alves com o planeamento da arborização e com a definição de 2 grandes regiões de arborização. Portanto, esperava que ficasse esclarecido que, de facto, não há aqui uma incógnita de não sabermos quais as espécies mais adequadas para os diferentes locais de arborização. Portanto, isto é conhecido, faz parte da escola, faz parte dos documentos. Portanto, temos, de facto, esta matriz. Temos, ao nível micro, ao nível de escala, aqui, os nossos alunos aprendem, de facto, a fazer o que é o enquadramento de um projeto de arborização e de um plano de arborização. Aqui, no âmbito da disciplina de projetos florestais que a escola lecionou de 87 a 2010, e que, de facto, tinham que fazer todo este enquadramento em termos do que era a situação atual, uma proposta de arborização, e, de facto, sendo um exercício académico, e a seguir temos que dar entrada deste documento na Câmara para o enquadrar em termos de PDM, nomeadamente naquilo que são as cartas das condicionantes ao nível da RAN e da REN. Portanto, isto só para chegarmos a este ponto de situação, de facto, que paremos de uma vez para sempre, de facto, em falar que não há ordenamento florestal, não há. Portanto, eu acho que não há mesmo aqui alguém que tenha, de facto, a praticar as boas regras do ordenamento do território. Porque, de facto, se ele estiver, de facto, bem ordenado, obrigatoriamente as florestas também estão implicitamente a ter que obedecer estes critérios de ordenamento. Portanto, se de facto a escola florestal ensina as boas práticas e como se faz, eu gostava que aqui ficasse claro que os maus da fita não estão deste lado. Ok? Portanto, este é também o primeiro aspecto. Depois, mais recentemente, até temos um regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização. Portanto, a tutela, o Estado, neste momento, não deixa, de facto, que as coisas sejam feitas de uma forma ad hoc. Portanto, paremos de uma vez para enfim, introduzir ruído, dizendo que as arborizações são feitas de forma ad hoc. Não é verdade. Portanto, este é um outro aspecto também que gostava aqui de deixar. E depois temos aqui, se quisermos fazer o comparativo com aquilo que é a floresta nacional, a floresta do centro, e eu ali juntei ainda a beira e o pinhal interior, nós temos aqui, na beira interior sul, beira interior norte, pinhal interior norte, pinhal interior sul, 57% da floresta da região centro
temos 17% de facto da área florestal nacional e posso dizer pelas minhas contas, e ando sempre a fazer contas, que a nível técnico, agora este de facto esta é a factualidade negativa, ao nível técnico nós estamos para aí a 40% daquilo de facto deviam ser a capacidade instalada a nível técnico, só na região centro. Portanto, nós neste momento temos cerca de 400 diplomados só pela escola e para aquilo que seriam as necessidades ideais num rácio técnico superfície florestal, estamos a 40%. E depois, de facto, não há emprego, não há alunos, eu percebo que não posso ser motivador, mas só para também deixar claro que ao nível de uma capacidade técnica instalada e qualificada para, de facto, resolver uma parte do problema, de facto, estamos muito abaixo das necessidades. Portanto, esta também é uma realidade. Depois temos tudo aprovado. Planos jornais do ordenamento florestal desde 2006. Temos orientações, digamos, do Estado, enquanto Estado em sentido lato, de facto, neste quadro 2006-2026, que deveríamos ter, eu falo, deveríamos ter uma administração florestal organizada, com sentido positivo, e uma monitorização qualificada. Portanto, eu estou a falar do passado, em termos de, mesmo que haja aqui orientações para o futuro. Temos a definição de matrizes estruturantes, do ordenamento florestal com os PROF, da gestão florestal com os PGFs, do emparelhamento florestal com as IVs e da defesa contra incêndios. Temos, só no que diz respeito ao haver interior, temos aquilo que os PROFs, mesmo que agora estejam numa fase de revisão, definidas, florestas modelo. Para o perímetro florestal da Serra da Estrela, na beira interior norte, é uma das áreas que está edificada como floresta modelo. Temos aquela que era a Mata Nacional Quinta da Nogueira, que penso que ainda é da beira interior sul, e no Pinhal interior norte, o perímetro florestal da Lousã. Isto é passado, penso que provavelmente ainda no estado, que os colegas, depois do fase do debate, poderão esclarecer melhor, mas só para dizer que, de facto, temos tudo isto delineado. E depois, para aquilo que são as florestas privadas, também a obrigatoriedade de haver um plano de gestão, desde que haja mais de 25 hectares. Temos rede de defesa da floresta contra incêndios. Ok? Eu ainda utilizo aqui a terminologia da Autoridade Florestal Nacional, porque é que gosto mais. Peço desculpa aos colegas, neste momento, de facto, a terminologia atual é o ICNF, mas eu gosto muito mais desta terminologia. Portanto, temos tudo isto. Temos rede de vigilâncias, temos rede de infraestruturas de apoio ao combate e as respectivas responsabilidades e de quem são as responsabilidades. Temos cartas de perigo de incêndio florestal e de perigosidade, independentemente das semânticas ou do detalhe. Umas mais antigas, esta de fevereiro de 2017 e, logicamente, com as respectivas fontes. Temos, isto foi ano 2008, 2011, uma rede de salvaguarda do território, teve apresentação nacional, teve também em Castelo Branco e teve 1,2 milhões de euros para ser financiados por este projeto Grandes, que se pretendia em 34 concelhos das montanhas ocidentais e da Cordilheira Central, em 4 concelhos de teste que estão ali, Pampilhosa da Serra, Manteigas, Figueira da Foz e Vouzela, a particularidade de ter este envelope financeiro para fazer coisas úteis e práticas. Da minha experiência com este projeto, que foi basicamente a observação de trabalhos de campo, havia, por exemplo, um exemplo que na altura eu acreditava muito nele, havia encabeçamentos que eram pagos para, de facto, as pessoas poderem andar com animais, caprinos e ovinos. Havia salários, eu não gosto de chamar pastores, havia salários para pagar, de facto, às pessoas para andar com os animais. Tinham ecologicamente andar em locais condicionados relativamente àquilo que seria a gestão de combustíveis e, portanto, não houve ninguém que aparecesse. Este, por exemplo, foi um dos... Temos na atualidade, já agora, eu procurei neste momento, no quadro 2014-2021, aquilo que seria, eventualmente, a dotação financeira só para aquilo que é a fileira florestal e a defesa da floresta contra incêndios. Neste momento, Portugal tem aprovado 102,7 milhões de euros, no que diz respeito, de facto, à fileira florestal e à defesa da floresta contra incêndios, zero. Portanto, chego aqui a este primeiro ponto de situação, de facto, em termos de análise de factos e de evidências, acho que esta é a minha conclusão, depois irão, eventualmente, ter a oportunidade de discordar com ela. De facto, é que temos aqui elevados indicadores de esforço e de investimento em planeamento, mas temos, de facto, baixos, para não dizer nulos, indicadores de eficiência ou de eficácia no terreno. Depois, de facto, temos aqui uma década após a aplicação do Decreto-Lei 104/2006 e, para mim, acho que não devemos, de facto, meter a cabeça debaixo da areia e, de facto, devemos assumir que aqui o guião fracassou. Em matérias intra e interespecíficas que deveriam, de facto, ser igníficas, as probabilidades de ignição e explosão, de facto, têm sido máximas. Portanto, esta expressão não é minha. Eu aprendi com alguém ligado aos bombeiros, que a partir daí passei a respeitar muito e respeito muito, e esta é uma mensagem que não podia ser mais realista. De facto, nós só somos necessários quando mais nada funciona. Portanto, eu passei a partir desta altura, isto foi num congresso que houve na escola em 2001, e passei de facto a perceber melhor esta mensagem que prevalece e mantém-se.
Depois, então, chegamos à prevenção da floresta contra incêndios. E aqui, se quiserem, tem que ser sintético, não dá espaço para muito mais, mas dizer que há umas pessoas, quando falamos de prevenção de incêndios e de civicultura para a prevenção de incêndios, eu acredito que muitos nem percebam, se é que nem compreendem o que é que estamos a falar. Nós estamos a falar da civicultura reativa, como ele chama. Não é a civicultura depois do último verão. Vamos lá tentar ver se no próximo verão e no segundo conseguimos resolver. A civicultura para a prevenção de incêndios começa lá muito atrás. Muito atrás. E se de facto, neste momento, estamos a viver o que devemos, foi de facto, e com todo o respeito pelos colegas civicultores da altura, em alguns locais, de facto, cometeram-se imensos erros. E, portanto, o exercício, como alguns dizem, eu concordo, não é um exercício que se consiga resolver para já, mas temos que, de uma vez para sempre, começar a acertar. Ok? E, portanto, eu escolhi aqui o meu conselho e este exemplo, digamos, para que, em termos de memorização e de memória, fique sempre presente que é deste tipo de territórios que estamos a falar. Territórios de montanha. Não estamos a falar da planície alentejana nem do Ribatejo, com todo o respeito, logicamente, dos alentejanos e dos ribatejanos. E, de facto, civicultura para a prevenção de incêndios, o que é? Bem, estão muitos colegas presentes, que não é para eles que eu estou a fazer a pergunta, mas, de facto, é preciso esclarecer o que é que isso é. Bem, muito simples. Um conjunto de práticas que começam no momento da instalação dos povoamentos, que se devem prolongar durante todo o período longo, curto da gestão e que deve, de facto, terminar com os cortes, que também há, de facto, algumas enormidades. É muito... Agora, quando eu digo que começa lá muito atrás, começa no momento da instalação dos povoamentos. E, de facto, deve perdurar e deve ser contínuo até o momento dos cortes. Depois, a pergunta pertinente, mas será que neste conceito haverá uma civicultura que não é preventiva? Não sei o que é que vocês pensam, não sei qual é a resposta que dariam a isto, mas eu digo, infelizmente, meia culpa, sim. De facto, há aqui muitas improcedências e alguns exemplos. Civicultura de má qualidade, ao nível das técnicas e das modalidades, planeamento inadequado de infraestruturas ao nível de rede viárias, redes de caminhos, divisionais ou aceiros, rede de pontos de água, falta de orientação na ocupação dos espaços, ausência de critérios na seleção das espécies, intervenção inadequada no arvoredo e no subperto. Portanto, de facto, temos que os corrigir. E, portanto, quando digo os corrigir, em conjunto, em equipa, que é onde, eventualmente, depois vamos ver mais à frente, é onde podemos chegar. Ao nível da instalação de povoamentos, o que é que estará a correr menos bem? E o que está a correr menos bem é que não é muito claro, quando definimos espécies, mas para que é que, de facto, escolhemos aquelas? Porque nos apetece, porque são as mais financiadas? Porque é aquelas que o proprietário eventualmente tem mais, enfim, financiamento da Comunidade Económica Europeia? Não é nada disto que estamos a falar. De facto, se é para planificar para a prevenção de incêndios, muitas destas visões economicistas têm que passar, de facto, a cair. Porque o seu objetivo, de facto, é produzir e proteger, e eu vejo a lógica da integração e não da segregação, de facto, aqui tem que alguma coisa a mudar. As técnicas de desmatação e mobilização. Eu costumo dizer, se é um concurso público, logicamente, todos aqui que estão sabem quais é que são as regras dos concursos públicos. Não é? Normalmente, preço e prazo, e normalmente é o preço que define a regra. E quando, de facto, o preço é muito abaixo daquilo que, de facto, é o valor financiado, como devem compreender se eu estiver do lado da empresa que presta o serviço? Não irei muito caprichar, nem irei muito qualificar, se calhar, aquilo que eventualmente o espaço precisava. A escolha das espécies, a definição da densidade, que aqui normalmente começamos o compasso. Bem, as densidades do futuro não poderão continuar a ser iguais às densidades do passado. Falamos em descontinuidade horizontal, em descontinuidade vertical. Não vamos poder continuar a ter 1.700, 1.800 29 joules por hectare. De facto, isto é praticar o mesmo erro, é perpetuar o erro. Portanto, também aqui, de facto, há uma coisa que tem que mudar. A composição, as escolas sabem, se é monocultura, melhor, estamos a ter os resultados que temos, fruto disso. De facto, nós sabemos nas escolas e nas práticas técnicas, de facto, a mistura de espécies é um modelo conveniente. Seja em pé a pé, seja em mansa, seja em linha, seja em faixas, mas de facto misturar. Se há uma que é mais suscetível, eventualmente há uma que é mais resistente e vai haver fogo, vai de certeza. Mas normalmente que ele não vai progredir com a mesma intensidade, com a mesma velocidade e eventualmente se houver condições operacionais para o combater, provavelmente atacará com mais facilidade. E depois, logicamente, a extensão e a dimensão da área arborizária. Então, proponho aqui, se quiser, é a primeira vez, pensei sobre o assunto e é aqui que eu vos deixo algumas reflexões e aqui, se calhar, estou mais a falar para os colegas. De facto, a civicultura do futuro terá de ser necessariamente diferente. E aqui o exemplo é mais para a monocultura do pinhal e do eucaliptal. Tem que ser, de facto, uma civicultura mais extensiva no espaço e no tempo. Temos que, logo no princípio, praticar menores densidades iniciais e, consequentemente, menores densidades finais. E temos que, logicamente, ser muito mais antecipados no tempo do que fazemos, ok? Aqui há alguns indicadores. De facto, nós temos que, de facto, praticar compassos mais espaçados, precisamente, e logo aqui estamos a criar maior descontinuidade horizontal,
mas sem nunca, logicamente, abdicar de um compasso mais apertado, e aqui os colegas sabem, nomeadamente para estimular o crescimento em altura, nomeadamente para aquelas que são espécies de luz, e, portanto, teríamos que ter aqui um modelo que se, abaixo dos 1000 hectares, abaixo das 1000 árvores por hectare. E aqui teríamos a falar contas na hora dos 800 árvores. Depois teríamos que ter aqui alguns, um momento intermédio, de regular esta densidade para metade, 400 árvores por hectare. Para aqueles que não são da área, no modelo de silvicultura para o Pinheiro Bravo, esta é a densidade final no padrão atual. Portanto, como devem entender, começamos com 1700 e no final deveríamos ter entre 400 e 600. Eu aqui já estou a dizer, de facto, nós logo ali, aos 15, 20 anos, já devemos estar nesta densidade. E a partir dali para a frente, vos garanto, se os matos estiverem tratados, se a vegetação arbutiva estiver tratada, todo o incêndio começa por incêndio de superfície e depois passará para incêndio de copas, e aqui temos, de facto, um incêndio muito mais resolvido. Ele vai continuar a progredir, de certeza que vai, mas de certeza que a operacionalidade e a prontidão ficará muito mais resolvida com este tipo de abordagem. E, finalmente, uma densidade final que se aproxima, agora pasmos, das densidades do montado. Dos montados de sobidazinho, portanto, que normalmente andam à volta das 10 por 10, das 100 árvores por hectare. Portanto, tem aqui um esquema, se quiserem, um bocadinho gráfico, um graficismo, começando pela densidade de 5 por 2,5, deveríamos terminar, de facto, naquela divisão. E aqui reduzimos a necessidade de intervenção. Também os custos iniciais são menores. Os custos da gestão são menores. Portanto, mais estimulante, eventualmente, para o proprietário. Ok? Há desvantagens, já lá vamos. Mas, portanto, este é um graficismo. Vantagem, minimização dos riscos. Menor recursos necessários, quer ao nível técnico, quer ao nível humano. Redução dos investimentos na instalação e na gestão. Mais apelativo, no sentido económico, para o proprietário. Desvantagens. Eventual acréscimo, porque temos que fazer mais limpezas. Temos que fazer, eventualmente, mais manutenção da prestação espontânea. Obtenção de menores receitas, menos densidades, eventualmente aos preços de mercado, eventualmente a subir. E é aqui que eu comecei por dizer. Temos, de facto, de abdicar aqui de um foco exclusivo na produção. Se é para produzir, temos que abdicar, de facto, aqui de alguma produção. E, eventualmente, mesmo esperando as mesmas produções, teremos que dilatar no tempo os cortes. E as receitas virão mais tarde. Aqui também não é tudo negativo. Portanto, mesmo que haja as mesmas produções, temos que dilatar no tempo os cortes. Planeamento de arborização. Isto é dos livros. Temos normas preventivas, temos extratos que funcionam como proteção e como produção, temos métodos que vão de encontro à proteção e temos adaptabilidade ecológica. Temos exemplos muito interessantes e gráficos, faz parte dos manuais da escola. Como é que, ao nível de bacia hidrográfica, de facto, nós devemos tipificar a ocupação das espécies. E está lá, se repararem, ao meio encosta, também lá há espaço para a floresta intensiva. Não quer dizer que tenha sido dos grandes espaços. Em alguns casos tem que ser dos menores espaços. Eu costumo dizer que, de facto, sem abdicar da produção, temos que olhar para o território, independentemente de que ele seja. Provavelmente, se é objetivo proteger, teremos que dar prioridade às maiores áreas para a proteção e uma menor área, eventualmente, para a função de produção. Em alguns casos, poderemos maximizar a produção e, eventualmente, minimizar espaços para a produção. É um exemplo que não é, de facto, cá. Não estamos no nosso espaço, mas se quiserem, podemos considerar isto como uma situação de referência e planificar para uma tipologia de território deste, eventualmente, uma tipologia projetada deste tipo. Mesmo com espaço para as ditas agressivas e mesmo com espaço, eventualmente, para as silviculturas do eucalipto. Mas, de facto, olhar para a paisagem, olhar para o território desta forma, encontrando descontinuidades, encontrando espécies mais resistentes ao fogo, nunca abusando, usando e abusando das grandes áreas e de grandes extensões, parece, eventualmente. Depois temos aquilo que é as florestas extensivas. Não temos no país todo, não temos soluções disto para o país todo, mas temos em alguns onde nos encontramos. Campinas de Idanha, Cova da Beira. Temos, de facto, muito território que pode ter, de facto, silviculturas extensivas. E pus ali um animal de propósito. Há espaço para a produção da carne, para a produção do leite, para a produção da pastagem, para a produção da forragem e logicamente, depois seja de zinho. Portanto, algumas alternativas para a competição. Silvopastoriça em montados, silvopastoriça em carvalhais, florestas extensivas montadas em. Acho que dá para ver, de facto, que se o fogo ali entrar, não irá para muito longe. Okay? E, portanto, resolve, em alguns casos. Aqui, o meu conselho, os silvicultores da altura, portanto, estou a falar de manteigas, os silvicultores da altura, de uma forma natural, provavelmente na altura semeada, já pensavam que, de facto, deviam ter ali a faia e aquela mancha de folhosas como um mosaico de compartimentação àquilo que é a Pesada do Sul e que é o pinheiro enquanto resinosa e bastante problemática em termos de fogo. Portanto, não é de agora. Figueira Castelo Rodrigo, espaços agrícolas a compartimentar as áreas florestais, importantíssimos. Pastagens e pastorícia a compartimentar e a separar florestas, mesmo que sejam intensivas do eucalipto. E, em alguns casos, de facto, teremos que ver as florestas a ocupar a menor área, numa lógica dos tais mosaicos de paisagem. Todo o resto do espaço, se calhar, tem que ser do domínio agrícola, eventualmente,
e, eventualmente, mesmo dando algum espaço a uma economia local, ou uma economia que tem todo o sentido de propriedade que a tenha, a partir da árvore e da floresta, mas que, de facto, existam. Depois chegamos à gestão. Os colegas que são da escola sabem. A gestão tem que estar focada inequivocamente nestes 3 momentos: limpar, desbastar e desramar. Agora, para quem é da escola da produção, quando é que fazemos a limpeza e o desbaste das desramações? Quando chega o momento, eventualmente, que as árvores se identifiquem como as melhores para produzir o melhor tronco e para dar a melhor tábua cerrada quando chegar a serração, mas isso acontece lá muito à frente. A partir dos 20 anos, os incêndios não são compatíveis com este modelo de silvicultura. Portanto, nós, de facto, temos que antecipar tudo isto muito cá para trás. E, portanto, muitos de nós temos a escola da silvicultura da produção, focados, de facto, no melhor aproveitamento tecnológico da madeira. Isto, na compatibilidade do que é a prevenção de incêndios, tem que, de facto, tudo ser muito antecipado. Este gráfico mostra-nos um bocadinho isso. Nós chegamos ali a um final do novilho e o bastido, desculpem os palavrões, e é na altura em que começamos o desbaste. É na altura em que a madeira começa a ter mais valor, é na altura em que tem sentido desramar. Antes é um custo, mas que não tem um benefício assumido. Se me disserem assim, quando desramamos aos 7 anos, não estamos a contribuir para a descontinuidade vertical e para a prevenção de incêndios? Sim, mas não tem rentabilidade. E se de facto o domínio é da floresta privada, o proprietário nunca o irá fazer. Portanto, tem estímulos ou tem incentivos, de resto, irá continuar a não fazer. Isso podem querer, e cá estaremos todos para ver se parece o contrário. Isto é uma área de uma associação, não é do nosso distrito de Coimbra, fiquemos descansados, mas chegaram tarde. De facto, este pinhal, como a gente costuma dizer, em pelo de cão, chegaram tarde. Provavelmente, porquê? Porque, entretanto, as árvores cresceram tanto em altura, mas que, neste momento, a sua estabilidade mecânica é tão débil, que se escortasse mais, provavelmente iríamos encontrar, isto é uma zona de topo de encosta, provavelmente as árvores derrubadas ou fraturadas. Mas para o incêndio, como devem compreender, eu acho que as palavras dizem tudo, não vai resolver grande coisa. Depois temos estes exemplos também. Chegámos tarde demais, temos ali troncos nodosos que já nem sequer aquela madeira, em termos de madeira para serrada, tem valor nenhum. Tivemos a despesa de desarmação, provavelmente isto foi tirado em maio. Admito que no maio aquele combustível já não vai sair dali. E, portanto, estamos claramente também a maximizar o risco. Portanto, com a preocupação da desarmação. Depois temos, no corte final, enfim, se não é rentável, se fica no topo da serra, se o empreiteiro faz contas, de facto a rentabilidade da exploração é, e se ele fizer contas, abandona a obra, abandona o corte e ficam os desperdícios. E conclusão, depois temos aquilo que nós chamamos de seleção negativa. Se eu for empreiteiro e estiver uma área a corte e se ninguém andar a vigiar o que eu faço, o que é que acham que eu faço? Corto sempre as melhores e deixo as piores. Tenho dúvidas disso. E, portanto, isto também maximiza o risco. Portanto, os tais exemplos de alguma silvicultura desejava. E agora trouxe para aqui aquilo que anda aqui muito ruído a propósito de corte no corte, autorizado para cortar. Ponto de ordem à mesa, não me levem a mal falar assim. No site do ICNF está este documento que determina, por muito que ele seja 88, a obrigatoriedade de identificar e documentar aquilo que são as árvores a corte, que se chama Manifesto de Corte. Se eventualmente isto não está atualizado, então a instituição em causa é que o retire, porque isto está disponível, eu fui buscar, como devem compreender, nos últimos dias. E tem uma coisinha deste aspecto. Tipificação dos diâmetros, das alturas, do número de árvore, tem cá em baixo. A assinatura do produtor e a assinatura do comprador. Portanto, se quiserem, não há muito sentido para algum anarquismo neste momento o que possa estar a acontecer em termos de cortes. E depois fui buscar um decreto regulamentar de 51. Desculpem. Decreto regulamentar 55 de 81, que é deste tempo, mas tem toda a atualidade. E que dizia assim, nos projetos de arborização ou rearborização à base de resinosas, em especial pinheiro bravo e eucalipto, deverão as manchas para ele ocupadas nunca exceder os 100 hectares, sem serem condicionadas por faixas de folhosas, numa largura pelo menos de 25 metros à volta d'água, das linhas de água. Não conheço. Dos tempos que vão dando, não conheço. E depois, finalmente, e vou passar aqui muito rápido, calhar mais naquilo que é as pessoas e os seus bens. De facto, hoje a lei obriga cada município, e aqui estamos a falar em escala municipal, regulamentar, ordenar, proibir todo este conjunto, digamos, de procedimentos. Ou seja, se quiser, máxima de proteção às pessoas e aos seus bens. Portanto, depois fui buscar um documento que está publicado em 2002, na altura pela Direção-Geral das Florestas, onde diz que tudo o que for proximidade às vias, mesmo sejam redes viárias florestais, mas aplica-se às nacionais, de facto isto tem que ser diferenciado ou pelas zonas planas ou pelas zonas inclinadas. E em que está ali a regra que isto tem que ser definido pela altura média, nós chamamos de altura dominante. A altura média da vegetação. Acho que sim, tem a melhor altura média. Portanto, esta normalização recente dos 10 metros à beira da via
eu gostava que vocês percebessem que, de facto, estamos a normalizar o erro e estamos a perpetuar o erro. Portanto, eu gostava que, neste caso, não para os técnicos, mas para o cidadão em geral, que não fique nada descansado. De facto, quando a partir de agora tivemos não sei quantos mil quilómetros limpos na berma a 10 metros, que podemos circular à vontade e estamos seguros. Não é verdade. Portanto, as boas práticas operacionais dizem que devemos diferenciar pela dimensão média da vegetação, de acordo com a inclinação das vertentes, quer de montante, quer de jante, e de acordo com a dominância dos ventos. Ok? Portanto, urgente, altere-se esta decisão e não se perpetue aquilo que chamamos a normalização do erro. Estas são de autor, são minhas. Ok? O que é que eu fiz? E isto ainda muda de acordo com o perfil da estrada. Se é de facto um perfil, digamos, transversal em cortes, também chamado de escavação, de facto, eventualmente podemos, no caso do lado da esquerda, eventualmente até tocar só uma linha de... faixa de interrupção. Cortar tudo o que é vegetação no talude. E na que seja ainda a primeira linha de arvoredo, de acordo com a tal altura média, eventualmente deverão ser retiradas, ou mesmo total interrupção, ou seja, ausência total de arvoredo. Se for em perfil transversal, em aterro, e está ali as imagens a mostrar tudo, poderemos eventualmente, no lado esquerdo, fazer uma faixa de interrupção de 2 a 6 vezes a altura média da árvore, e foi este o caso, tipo, eu não queria focar, mas se calhar vou dizer, foi este o caso que matou as pessoas. De facto, e de uma vez para sempre, o que as matou foi a radiação térmica e a onda de calor à superfície. Não foi as malfadadas árvores. Ok? Portanto, isto está estudado. Depois temos também ainda o chamado perfil transversal misto. Ok? Portanto, não é igual. O país não é todo um plano, 10 metros para quê? Eventualmente mais barato, como é lógico. Menos despesa pública. E eu te dizia, exonere-se. Desculpem, exproprie-se. Sejamos atrevidos. Se o que está em causa é a utilidade pública e o bem público, expropriemos naquilo que seja a dimensão tecnicamente conveniente para que as pessoas de facto estejam seguras quando circulam nas rodovias. E depois um perfil, se quiserem, mais natural, do lado esquerdo, tudo respeitando a tal diferença das 2 a 6 vezes a altura média, de facto, daquilo que possa ser circular em segurança. E depois temos este caso, recentemente tirado numa das estradas também fatídicas, da 347 Penela Castanheira de Pera, onde eu, entretanto, tenho andado a fazer alguns diagnósticos e alguns registros, e este já era um estado compridor dos 10 metros. Acho que a imagem traduz tudo. Será muito difícil, com a altura daqueles eucaliptos e com a altura que eles têm, a berma dos 10 metros garante a segurança a quem ali transita. Ok? Depois chegamos aos aglomerados populacionais. Eu aqui não tenho nenhum caso em particular, mas isto, de facto, é no Distrito de Castelo Branco, nas nossos 3 povos. Esta é a tipologia de todo e qualquer aglomerado em zonas de montanhas e da zona serrana. Os 100 metros também não são num plano. Também tem que ser, de facto, diferenciado se estamos no declive, estamos na encosta ou se estamos numa planície. Portanto, isto não pode ser, de facto, uma regra geométrica de 10 metros, de 100 metros. Proteção às habitações. 10 a 20 metros, eu reforço, de interrupção da vegetação. Quer dizer, não pode haver vegetação. E depois dos 30 a 40 é que, eventualmente, pode haver alguma vegetação. As copas abastadas de 5 metros, as armadas de 3 metros. O que é que vamos encontrar? E isto foi tirado este fim de semana. Não vou dizer onde, mas foi aqui muito próximo e a 10 minutos da cidade. Ok? Polígonos industriais. Ando a falar disto há 10 anos. Polígono industrial. De facto, para o lado direito temos o polígono industrial, para o lado esquerdo temos o que temos, a imagem mostra. Depois temos Alcobaça. Alcobaça. O grupo de intervenção e proteção dos cordeiros vai passar no dia 7, volta a passar no dia 15 e a partir daí prega multas. Eu costumo perguntar aos gabinetes técnicos florestais quantos ofícios é que já mandaram destes. Normalmente obtenho silêncios. Portanto, aqui, se quiserem, avançando, uma premissa. Portanto, para a administração pública poder, de facto, exercer a sua função jurídica, fiscal, económica, social, de facto, deve ter aqui alguma capacidade de conhecer o território. Não há espaço para abandono, não há espaço para desconhecimento, ok? E, portanto, objetivos para o futuro, que já são do passado, mas continuam a ser para o futuro, porque temos um bocadinho coesão territorial e social e especialização dos territórios. Portanto, o futuro passará por pensarmos e fazermos diferente, ao nível das pessoas, dos territórios e das organizações. E agora cheguei, de facto, à minha segunda parte, e se quiserem, bem, isto é, se quiserem, aquilo que nós já dizemos sempre, de facto, haverá uma capacidade de consciencialização das pessoas e, de facto, consideramos as pessoas a solução e não o problema. O cerne da questão, na minha humilde opinião, não está no facto de não termos árvores e florestas, ok? O problema, mas também é a solução, está nas pessoas e nos seus comportamentos. Portanto, falta-nos uma cultura de segurança, saber prevenir e intervir antes dos acidentes. Algumas propostas
estão no tal artigo. Mudança de comportamentos focados em atitudes preventivas. Já falei disto. Importância de selecionarmos as espécies mais bem adaptadas. Importância de limparmos, desarmarmos e não deixarmos desperdícios. Promoção de uma cultura de segurança ao nível da habitação, ao nível do aglomerado. Portanto, urge cada município identificar de facto quais são as habitações e aglomerados que estão em cumpridores e, sem rosto, aplicar de facto aquilo que diz a lei. A implementação de uma educação de cariz social em todos os ciclos de estudos. Introduzir de facto esta disciplina como introduz a biologia, a ciência da natureza. Introduzir de facto neste percurso de facto, e nas suas famílias. A mensagem do filho para o pai resulta. O maior investimento social que estimula e promove a valorização das pessoas. E a reumanização do território e do viver no território. Não é possível, de facto, manter os ecossistemas em equilíbrio, de facto, sem mantermos vivas as culturas, as vivências e a presença de pessoas. E este, de facto, é o paradigma. É muito mais importante para mim vivermos mais do mundo rural do que apenas ficarmos em viver no mundo rural. De facto, o que eu quero chegar aqui, de facto, é comprei na loja local. Mas o que é isto da loja local? O que é que lá compramos? De facto, não é produto local. Há aqui uma grande diferença. Portanto, o viver do mundo rural será muito mais importante do que o viver, eventualmente, no mundo rural. Portanto, é preciso sermos reformistas e conformistas. Bem, estou tranquilo, em 2005, a fazer uma ação de missionário na Borralheira e depois, mais tarde, em Vila... Vejam a ambiência, não é? Podia ter desistido quando cheguei, ter que pôr um papel, enfim, mas funcionou e teve cheia a sala. Portanto, de facto, ao nível dos territórios, bem, temos o problema da segmentação. Então está ali, há umas soluções alternativas para o emparcelamento. Eu pus ali permutas, não são de agora, é uma possibilidade. Bancos de terras, será outras. A redinamização do associativismo é uma possibilidade, mas atenção, sempre só e com aquela garantia de que haja uma concessão de apoio técnico e financeiro prolongado no tempo. Soluções de financiamento que saiam das rotinas instaladas no programa, no financiamento comunitário, e se ele não existir, qual é a capacidade de autarquia se autofinanciar, de autoinvestir? Eu costumo dizer, às vezes, às pessoas com quem tenho mais facilidade de contacto, alguns autarcas, amigos, dizem, atrevam-se a pôr no vosso orçamento, da mesma forma que o cuidado é aquilo que põe para a obra urbana. Não tem o mesmo mérito, não tem o mesmo valor. Isto não é um assunto sério. Operacionar ao nível dos territórios. Bem, temos um conhecimento do território que está desatualizadíssimo. Bem, agora já temos as imagens de satélite, digamos, do projeto Copérnicos e já podemos usá-las, mas, de facto, há inventários atualizados que já há muito tempo são anunciados anuais e não são. Depois, promover e incentivar ações de especialização, aquilo que eu chamei de territórios com marcas, o parecido com o tal conceito do terroir. Portanto, isto também viria a reforçar a certificação das matas e dos produtos florestais. Promover investimento, sim, tem que haver um estímulo de investimento, na agregação e união dos territórios. E isto também iria ter um efeito muito positivo na coesão territorial. Portanto, permitir a integração de territórios que falem uma só voz, que tenham de facto um modelo de atuação que é uno e que não ande cada um de facto a trabalhar, às vezes de costas viradas uns para os outros. Okay? E aqui dou exemplos. As zonas de intervenção florestal, porque é que não podem falar com as associações e fazer estratégias conjuntas? Porque é que não podem falar com grupos de baldios? Porque é que não podem falar com os próprios emparelhamentos dos prédios florestais rurais? E, portanto, ao nível das organizações, e já estou quase a chegar ao fim, de facto, um modelo organizacional, enfim, que até agora parece que está a evidenciar algum desgaste e desfuncionamento e, portanto, penso que também dificilmente irá conseguir superar os próximos desafios no futuro próximo e, portanto, a criação e aprovação de um modelo de união e integração das várias entidades e organizações que atuam nos territórios, quer ao nível regional, quer ao nível municipal, quer ao nível local. A prática de uma efetiva cultura de trabalho em união e equipa, eventualmente, de certeza, nestas equipas com estímulos e motivações diferentes, mas eu tenho a convicção, e acho que muitos de vocês também que estão na sala terão, que unidos serão ou seremos mais eficientes, mais resilientes e mais fortes. Potenciar uma cultura organizacional com estratégias institucionais, interligadas, transversais, partilha de esforços, de recursos, de economias, de investimento. Acho que tudo isto é positivo, ok? Então o objetivo, de facto, será atingirmos outros e melhores resultados e todos em conjunto ainda seremos poucos. Eu não falei aqui na capacidade instalada, mas desafios a fazer para aqueles que sabem as contas. Qual é a capacidade instalada? Se tivéssemos todo o dinheiro muito para fazer, isto iríamos à conclusão que não temos capacidade instalada a fazer, por muito que o envelope financeiro fosse gordo, não fôssemos, de facto, um país com fracos recursos. Portanto,
A União irá, de certeza, fazer a força e os territórios florestais, rurais e os seus proprietários irão agradecer. Eu depois termino aqui, se quiserem, com um desafio. Esta é uma surpresa, mas vai ser um desafio que eu vos vou lançar a vocês. De facto, este é um projeto que está a funcionar na zona metropolitana do Porto e que agarrei nesta ideia e dizia, por que não? Eventualmente praticamos a nossa região. E então, este é o exemplo do projeto deles e dos territórios onde já estiveram e do que plantaram. Temos ali, de facto, já um conjunto de pessoas muito alargado, 1.269 voluntários, mas já participaram nas ações de diferentes de florestação 9.285 pessoas. E, portanto, é o chamado projeto de 100 mil árvores e, portanto, todos seremos poucos. Quantos de vós é que estariam disponíveis para ajudar? Vou passar a mensagem para aí. Quem é que diria presente? Ok? E, portanto, aqui a minha proposta, e peço desculpa ao Presidente do Instituto, que de facto, mas aqui vou de facto envolver-nos a nós todos, e o desafio que lanço aqui é este. Fiz as contas, e então este exercício, que não é muito ambicioso, é simpático, é humilde, que é de facto construirmos um projeto que eu chamei Renascer, 40 mil árvores, 11 territórios, 160 pessoas, 100 hectares. E as contas que eu fiz foi, se cada pessoa plantar, enfim, com as covas abertas, okay? Se plantar 25 árvores, ok? 16 pessoas plantariam 400 por hectare. Atenção que aqui não estou a partir do modelo das 800, estou a partir do modelo das 400, mas tudo isto depois é fácil de contabilizar para as 800. E, portanto, nós, em 10 dias de ação de campo, conseguiríamos 160 pessoas. Eu fiz contas, basta ter 14, 15 pessoas por conselho do distrito. Ok? Se as instituições que ali estão participarem com autocarros, com veículos TT, com tratores, para abrir pelo menos as covas, a reta para abrir as covas, se houver condições para isso, e com as refeições, em 10 dias de campo, em que num dia estas 160 pessoas plantariam 10 hectares, nós teríamos ali um valor financeiro de 90 mil euros, em que, se houver também disponibilidade para cada um com participar, só precisa mesmo de gastar 2,25 euros. E que paga as plantas, os fertilizantes e os protetores mais caros, estão ali 1,80 € por cada protetor. Portanto, este é o desafio que aqui deixo ao Presidente do Instituto, às autarquias, às juntas de freguesia, às organizações, a todos. De facto, se quisermos praticar e se de facto quisermos passar a ação, portanto, termino com isto. Portugal sem investir nas pessoas e nos territórios, na minha opinião, não será um Portugal sem fogos. São fenómenologias sociais e económicas que os corrigir centradas nas pessoas e teremos que saber fazer esse investimento e não olhar a despesas, ok? Chega de palavras, passemos definitivamente à ação e grato pela vossa presença, ok? E terminamos.